destaques do jogo, positivos e negativos. Deve ter mais destaques negativos, né? O negativo aí tá fácil demais, mas em terceiro lugar, pela importância que tem, acho que é até um ônus de quem costuma sempre apresentar um bom futebol. Eu acho que o Nino hoje foi muito mal, muito diferente do que ele vinha sendo. E eu acho que justamente por ele ter sido uma peça importante ser um oásis nessa falta de qualidade e de vontade do Ceará, colocar o Nino aí na terceira posição. Acho que ele foi muito mal hoje. Eu acho que até o jogador se perceber mal no mau dia, eu acho que ele tem que evitar chamar mais a responsabilidade. Eu acho que ele teria que ter soltado mais a bola, evitado aquele 1 contra 1 que ele costuma fazer. Eu acho que ele era para ter se preservado hoje, porque ele realmente não estava no dia bom. Então eu colocaria o Nino em terceiro, em segundo o Richard. Eu acho que o Richard estava muito desligado no jogo, assim, apesar de ter uma leve melhorada no segundo tempo. Mas quando ele deu uma melhorada ali, ele teve uma crítica que ele falhou um pouco ali no lance do gol. E em primeiro lugar o Kleber, assim, além de ser inoperante como centroavante, eu acho que ele não podia ter nem errado aquela opção de ataque ali, que foi rara para o Ceará, e muito menos ter sido expulso na sequência do lance de forma... É um lance de jogador burro, como eu tuitei, assim, é um lance de jogador burro. É um jogador burro que errou no ataque e errou na defesa no mesmo lance, assim, deixando clara toda a sua limitação. Isso é o pior da partida, e sem dúvida foi o Kleber. E pelo lado positivo, em terceiro eu queria citar o David Ricardo. Eu acho que é um garoto muito jovem, está há pouco tempo no clube, veio do Fluminense do Piauí. Veio do Fluminense do Piauí, estava atuando pelo Sub-20, mas rapidamente foi trazido para a equipe principal já na época do Dorival, começou a treinar e aos poucos vem sendo incorporado, estreou como profissional há pouquíssimo tempo, mas vem se mostrando um grande valor, assim, um bom achado do Ceará. Eu acho que ele foi muito seguro hoje, inclusive algumas vezes até arriscando um passe mais longo, subindo um pouco com a bola. Então eu queria fazer essa reconhecimento aí do garoto. Em segundo lugar, o João Ricardo. Eu acho que o João Ricardo foi seguro assim no jogo. Eu acho que não fez grandes intervenções, com exceção de uma bola forte do Cano, chutou ali, muito forte, ele encaixou a bola bem no chão. Eu acho que às vezes a gente costuma só dar o mérito quando o jogador faz super defesas, mas eu acho que ele está bem posicionado ali num jogo onde o adversário tem muito volume de jogo e ele está sempre bem posicionado, encaixar a bola, subir nos escanteios, nas bolas cruzadas. Então eu queria deixar isso para o João Ricardo. E o melhor da partida para mim, apesar do pouco tempo em campo, foi o Eric. Eu acho que foi quem conseguiu fazer uma dinâmica ofensiva no jogo, que era o que o Ceará precisava pela situação, assim, jogando em casa, precisava ganhar. E com um jogador a menos, eu acho que o Eric foi que conseguiu ter esse volume de ataque para o Ceará. Eu acho que um jogador que buscou, caiu para um lado, caiu para o outro, tentou chutar, buscou espaço. Eu acho que foi quando o Ceará, e como o Iago bem mencionou, aquela hora que o Fábio dizendo não pode, eu acho que foi muito devido ao Eric. Assim, você viu o Diniz bem nervoso, a própria mudança rápida de posição do Eric, invertendo as posições, voltando para buscar, às vezes ele mais enfiado, às vezes ele caindo pela direita. Acho que confundiu muito o Fluminense. Acho que foi uma boa partida do Eric aí, e responsável por essas possibilidades de gol do Ceará aí, mesmo com um a menos. Iago, sua lista aí dos melhores e dos piores, tem muita discordância aí de Léo ou segue na mesma linha? Não, a linha é muito parecida, Cláudio. E aí, assim, só o meu pódio negativo que eu acho que ganha mais uma vaga, porque o Nino realmente ele fez uma partida muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. E eu acho que assim, esse posicionamento dele no pódio negativo é muito mais uma resposta ao que a gente sabe que ele pode produzir em que ele pode agregar, tá? Do que a partida ruim, porque ele tem respaldo e tem muito respaldo. E a partida, apesar de ter sido abaixo, não foi uma partida que comprometeu, entendeu? Então, eu vou colocar ele em terceiro lugar. Em segundo, eu vou colocar 2 dos 3 volantes, assim. O Richard, por todos os motivos que o Léo já falou, que perdeu o irmão, é um cara que
parece não estar tendo acompanhamento e que parece que alguém puxou da tomada ele. E ele está indo conforme o barco é soprado para lá e para cá ao longo dessa temporada. Assim, ele não parece estar com a cabeça no jogo, e aí é constantemente, você vê ele constantemente desligado, vê ele com a bala de confiança, e o outro é o Richarlison, que se na fase boa com o Dorival ele era o cara do equilíbrio do meio campo, certo? Era o cara da força de marcação, era o cara que era o motorzinho do time mesmo, que pegava a bola na defesa e carregava o time para o ataque. A gente não consegue mais ver nem essa força de marcação e nem essa capacidade de ser o cara da primeira bola. Então, assim, mais uma vez eu achei ele desligado em campo, desatento na marcação, e como o Léo muito bem disse, assim, depois que o Fluminense aumentou o ritmo e que o Ceará viu que gastou energia demais nos 10 primeiros minutos, ele foi um dos primeiros a acusar o golpe e começar a chegar atrasado em quase toda a bola, porque parecia já estar cansado. Entendeu? Então, eu deixo a dupla de volantes. E para encerrar, o Kleber, assim, é daquelas partidas que todo jogador tem na carreira e que deve, assim, esquecer, porque fez tudo que não podia ser feito. Matou contra-ataque, atrapalhou o time, tomou uma dezena de decisões erradas e coroou esse desempenho todo com uma expulsão inacreditavelmente infantil. Porque se você é atacante do time, o time está empatando um jogo 0-0, está tendo algumas chances de chegar ao gol, como é que tu vai dar um carrinho num zagueiro, você já tendo amarelo e dando a chance do árbitro expulsar? Não deu outro. O Ceará ficou com um a menos. Até conseguiu jogar bem dentro da sua limitação com um a menos, mas a desvantagem numérica fez falta. E essa falta se traduziu talvez no placar. Talvez com 11 o Ceará não tivesse dado brecha para que o Fluminense fizesse o gol. É puro exercício de achismo, mas não tem como não dizer que não interferiu no placar e nos rumos do jogo a expulsão dele. Dito isso, o meu pódio do bem é igualzinho ao do Léo. O David Ricardo entrou numa fogueira gigantesca, pegando um time que está no G4 da competição, que tem muita qualidade técnica, que faz a bola correr muito, que é muito ofensivo, que é muito agudo, que tem um atacante que está com quase 40 gols no ano, que fez 21 na Série A, e mesmo assim ele conseguiu fechar os espaços, conseguiu trabalhar bem a dinâmica com o Lacerda, e dentro do possível, dentro do que dependia dele, conseguiu fazer uma partida muito digna. Então, para mim, é o terceiro lugar. Em segundo fica o João Ricardo, porque é um cara que é muito importante para o Ceará. É impressionante como ele é regular, como ele sempre ajuda, e na hora do aperto, ele sempre está lá para fazer com que o Ceará tenha um pouco mais de tranquilidade. Mesmo quando o time não corresponde, ele é esse ponto, esse oásis de tranquilidade em campo. Então, fica o segundo para a segunda posição. E, em primeiro lugar, fica o Eric, que, na minha opinião, eu não entendo como o Eric é segunda opção da ponta agora no Ceará. Como é que o Vitor Luiz é sempre o primeiro cara a ser acionado na ponta e o Eric tem que ficar esperando? Sendo que o Eric, todas as vezes que entra, joga mais, melhor e contribui muito mais com o desempenho ofensivo do que o Felipe Luiz, não, que o Vitor Luiz. Então, assim, é uma coisa que na minha cabeça não faz sentido. O Vitor Luiz nem atacante de beirada é lateral. Ok, tem um viés ofensivo muito importante, que foi o que marcou ele durante toda a carreira. Beleza. Mas tu tem um cara que faz a função, que entra e que dá mais resultado. Então, para que tu tá insistindo numa coisa que todo mundo tá vendo que deu errado? Deu errado com o Marquinhos Santos, deu errado com o Lúcio, vai continuar dando errado com o Juca. Eu acho que o Eric tem que ser a primeira opção da ponta, porque é o cara que tem dado resultado quando sai do banco. Mais uma vez deu resultado, e por isso é o melhor em campo do Ceará hoje.